Hello! Olá! Hi! Hi! Como vai, Ana? Tudo bem e você? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Ótimo! Acordou cedo aí hoje, não, né? Meu, eu fui dormir muito tarde, esse é o problema. Não acordei Ah, cedo, é? mas eu dormi. Foi. Fui dormir tarde pra caramba. Mas tudo Você bem. tocou ontem? Tocou ontem, não? Não, eu fiquei. Sabe quando, tipo, tá na hora de dormir, aí você tem uma ideia, aí você não vai dormir? Aí eu peguei o. Entrei lá no Logic, fiquei mexendo no MIDI lá e fiquei, sabe? Aí quando vê, já passou horas e você tá lá ainda. Caraca. Tá bom. O São pessoal tá essas entrando horas. aí. É? Dormi duas? Eu não. Que horas que foi? Sabe que eu não olho no relógio quando fica tarde, Ah, porque daí se eu não olhar, eu não sei quantas horas eu dormi, parece que eu dormi mais do que do que o que eu dormi. Eu já deixo, tipo assim, eu deixo o horário para despertar, mas eu não olho a hora que eu vou dormir. Daí dá certo. entendi, Daí não fica aquela coisa entendi. psicológica, nossa, só dormi 4 horas, só dormi. Mas não, eu dormi mais que 4 horas, sim. O pessoal tá entrando aí, ó. Silvio, baterista, Ah, André, Elissa, legal. Uhum. Léo, Quintão, Dr. Marcos Eduardo. Legal, tem um pessoal lá de fora também. Quer dizer, daqui de fora, né? É? We have to talk in Uhum. English as well, then. We can do both. Yeah, we have to. Tá dando pra você ouvir a música aí, não? Tô. É, porque eu montei uma trilha pra sua live, né? Pra gente conversar, entendeu? Ah, é? Eu É, tô ué, escutando mais ou menos, assim. Mas dá pra escutar. mais ou menos. Tá. É porque eu fico com medo de colocar alto também aqui. Não, mas não tem problema. Eu ainda estou testando um pouco os equipamentos para eu poder fazer o mandar da mesa, sabe? Direto pro celular. Aham. Mas ainda estou apanhando um pouco, então não quis arriscar, não. É. Mas então, Ana, vou. é, é, aqui, né, para apresentar para quem não me conhece, é a Luísio, da Educam, que é uma empresa de intercâmbio. E a gente começou a fazer essas lives com pessoas interessantes que têm alguma relação com o exterior ou que já tiveram experiências fora e que têm coisas para dividir com os brasileiros aqui e com outras pessoas do mundo também. Aí, como eu também toco um pouco de bateria, não como a Ana, não chego nem perto, mas aí eu Mas, pensei assim, vou convidar a Ana para conversar um pouco com ela também. uhum. Porque você tem essa experiência toda aí, que você está vivendo fora e há muitos anos dedicada à música, a instrumento, né? Então, eu fiquei muito feliz que você topou. Primeiro, queria te agradecer aí por participar e dividir com a gente um pouquinho. Imagina. É legal. Eu sou. Você tá em BH, certo? Isso, BH. Eu nasci Tá em frio BH, aqui, na né? verdade. Ah, é? É, mas eu nasci aí, a gente mudou pra Poços, tipo, quando eu era neném ainda. Então nem conheço Ah, tá. muito, não conheço muito BH, mas nasci aí. Travou um pouquinho. Aí. Oi. Não, foi até bom então que você falou que nasceu em BH e se apresenta um pouquinho para quem não te conhece ainda. Fala o Tá. seu nome, né? Que você nasceu. Meu nome é Ana Barreiro. Eu sou mineira, sou de Poços de Caldas, no sul de Minas. Mas como eu disse, eu nasci em BH, mas a gente mudou para Poços muito pequeno, então minha vida inteira foi em Poços. É, Comecei a tocar bateria com 12 anos e tocava em igreja, cresci tocando na igreja. E quando eu fiz o quê? Quando eu fiz uns 17, 18 anos, eu resolvi que eu ia fazer música. Aí nessa de resolver que eu vou fazer música, eu comecei, fui para São Paulo, fiz uma faculdade em São Paulo, a Souza Lima, que tem um convênio com a Berkeley. Nessa do Isso. convênio, eu terminei o curso do Souza de 2 anos e transferi para Boston, fui para Boston Nossa, eu vou te e interromper um pouquinho. pode interromper. Peraí, só um pouquinho, só para a gente ir um pouquinho aqui. É, é, eu vou. Lá em Poços de Caldas, você morou quanto tempo lá em Poços? Eu morei até os 18, Ah, 17, muito tempo. 18 anos. É. E aí você falou que sua família é grande, você tem muitos irmãos ou irmãs? Como é que é? Não, só um irmão só. Ah, só um. Uhum. A família, E tipo, aí?
estendida é grande, mas nós somos nós É, quatro só. é. E aí, quem te influenciou para você começar a tocar tão cedo, assim, com 12 anos? Meu, eu tocava piano, na verdade, desde os 6, assim. Minha mãe, meus pais colocaram eu e meu irmão no piano quando a gente era muito novo. Então, eu já entendia de música, assim, quando eu tinha meus 12 anos, eu já tocava piano há um tempo. Não tocava bem, mas tocava o suficiente para o pessoal ficar em volta, sabe? Ficar tocando. Aham. Ah, E, legal, então. e A eu, família lá, assim, né? a família, os amigos e tal. E daí, acho que de ficar assistindo o pessoal tocar na igreja, e também de gostar muito de ritmo, ficar batendo nas coisas, eu resolvi que eu queria tocar bateria. Achei que eu gostava e queria fazer. Então foi meio que eu acho que foi Deus de já tocar alguma coisa e também Aham. de é, escutar na igreja, ver o pessoal tocando e tal. É. E de E essa batucar direto. experiência da igreja também é sempre, você está sempre junto com muita gente, né? Um público, né? E às vezes tem algumas apresentações, né? Então isso já vai te Uhum. aproximando do público, né? Essa questão do contato também, né? É muito. O legal de tocar na igreja é que, tipo, quase todo fim de semana você tá tocando. é, por exemplo, tem o pessoal que tem banda, eu nunca tive banda, mas eu tocava na igreja sempre, né? E é um pessoal que Uhum, toca mais tempo, tá tocando com você, tá te dando uhum, dicas, né? E tal. Então você tem esse grupo de pessoas que é que quer te ajudar e que você tem que e você aprende a tocar de um jeito. Eu acho que é. a música acho que tá um pouquinho alta agora. Acho que Opa, pode tá abaixar bom, um pouquinho. beleza. Deu? E aí, qual igreja que é que você frequentava lá ou frequenta aí? Lá em Poços era presbiteriana lá do Brasil, Sei. que Tá. eu cresci naquela A igreja. família toda, né? É, a gente cresceu lá Aham. na presbiteriana, é. Tá. Aí então você começou a tocar, e aí por que você resolveu ir para baterias? Alguém te influenciou? Alguém tocou aquele sininho assim ou não? Foi por acaso? O que eu lembro de ver o pessoal da igreja tocando, mas eu acho que influenciou sim, mas eu acho que foi também, foram, eu fui, tinha uma escola de música do lado da minha escola onde eu estudava, sabe? E a gente sempre, quando ia para educação física, passava em frente. Tinha sempre alguém tocando bateria. E eu sempre escutava, falava, nossa, que legal. Aquela barulheira, né? E eu achava o máximo. Sempre que a gente passava em frente, eu escutava. Sei. Então eu lembro, tenho essa memória de sempre escutar alguém tocando bateria naquela escola. E eu fiz uma viagem com uma amiga minha, a gente foi para São Paulo, eu fui com a família dela, e a gente ficou, teve um dia lá que a gente ficou batucando nos cantos, assim, da sala. A família inteira tava brincando e batucando. E eu lembro que Aham. a família dela falou, nossa, mas você é muito boa nisso, você devia tocar bateria. Aí eu falei, tá. Aí eu acho que foi meio que isso, assim, eles deram a ideia, e eu já queria assim, eu lembro de olhar e achar legal. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu quero tocar bateria. Ela falou, tá bom, vou te colocar na aula. Foi meio que assim, sabe? Não foi assim, não tinha ninguém na minha família, não tinha. Foi Sei. meio que. Você devia fazer isso. Eu falei, ah, tá bom. E seus pais tocam alguma coisa? São músicos? Incentivam, assim? Minha mãe, ela toca um pouco de violão. Então eu lembro Aham. dela tocando. Ela fala que ela não toca, que não sei o que, mas toca assim. E canta. Então ela, tipo, quando tinha reunião da igreja, era ela que ficava tocando. Então eu lembro dela tocando. Mas assim, pouco e não é profissionalmente, assim, foi. Então, e meu pai não toca nada. Meu irmão começou comigo várias coisas, mas ele nunca continuou. Tipo, ele começou Aham. piano, saiu, ele fez bateria, saiu. Ele nunca gostou muito, assim. Tá. Os bateras estão entrando aí, ó. Leandro Amorim, Ah, Peter legal. Quest também. Isso. Aí você então resolveu, porque eu vi você falando numa live ou numa entrevista, eu acho que você ia fazer medicina. Tem uma história Ia. dessa? Sim, Ah, era. Meus pais são médicos, os dois. ah, Então, tá. aí, o plano desde pequenininha era ser médica, né? O que que você vai ser quando você crescer? Você é médica, desde muito pequena. Então, eu mudei de ideia
prestando vestibular, assim, sabe? Nunca falei que ia fazer música, nunca. Aí, de uma hora pra outra, eu resolvi. Falei, não quero fazer medicina, não, eu quero fazer música. Aí, de uma hora pra outra, eu resolvi que eu queria fazer música. Foi meio E que seus assim. pais acharam legal, interessante, apoiaram? Como é que foi? No começo é um pouco difícil, né? Eu acho que pro meu pai, acho que foi um pouco. Tanto que minha mãe conversou com Uhum. ele, não foi eu que conversei com ele. Mas, mas muito tranquilo. Eles nunca tiveram problema com isso, assim. Falaram, então você vai fazer isso, então você vai fazer isso. Sabe? Tipo, Que então vai bom. ser direito, vai pra Uhum. faculdade, vai fazer isso, vai. É, Porque também, acho que quando você cresce numa família de músicos, você tem várias opções, né? Porque você, desde aham, pequeno, você tá sendo ensinado, você já começa a entrar em banda. Quando você não tem nada disso, acho que o melhor recurso é ir pra faculdade, meu, porque lá você vai ter essa, né? Essa é, estrutura que, às vezes, crescendo numa família de músicos, você tem. Que muita gente que cresce em família de músicos não estuda, assim, em faculdade e tal. Talvez é. não precise, né? Porque já tem toda essa Uhum. estrutura dentro de casa. Todo o background, Agora, né? agora a gente, assim, que não tem aí, acho que a melhor opção é uma É. faculdade, alguma coisa assim. Aí foi isso que eu Foi fiz. aí, foi aí que você foi para Souza Lima, né? Foi. Eu fiz o EMT também, um pouquinho antes de ir pro Souza, eu Uhum. fiz uns 6 meses lá em São Paulo, e daí eu fui pro Souza. O Souza. Aí no Souza você fez um curso de quantos anos? Dois? Foram 2 anos, Aham. 2 anos e meio, eu acho, que eu tive que. Ou foi 2 anos? 2 anos, eu acho. E lá que você estudou com a grande Lilian Carmona, né? Não foi, ela não dava aula Uhum. no Souza. Com ela Ah, foi não? depois, na verdade. Quando eu Ah, tava tá. terminando, terminei o Souza, antes de ir para Berkeley, eu tinha um tempo, assim, Uhum. não ia direto. Daí, Sim. quando eu terminei o Souza, eu falei, eu preciso continuar estudando. Aí eu voltei para Uhum. Poços, fiquei um tempo em Poços. Quanto tempo? Acho que uns 6 meses. E nesse tempo em Poços, eu ia para São Paulo cada 15 dias estudar com a Lília. Então eu Ah, ia tá. Aí para você fez lá, particular com a Lilian. foi lá na casa dela. Ah, tá. E você já tocava assim, já tinha gigs direto? Tocava à Hum, noite? Não, Não. eu tinha. Quando eu tava terminando o Souza, comecei a tocar um pouquinho de vez em quando, assim, com algum professor, assim, tive umas 2 gigs com o professor de lá, assim, eu Uhum. lembro uma gig que a gente fez com o Gilberto da Silos e com o Lupa Santiago lá no Sesc em Campinas, que eu fiz, que foi para mim foi, Uhum. nossa, eu vou tocar com eles lá no Sesc. Que para mim foi demais, Legal. assim. Minha família inteira foi, todo mundo saiu de Poços para assistir lá em Campinas. Tipo assim, primeira gig, né, É, legal no Sesc, sabe? no Sesc, importante, né? É, teatro, né? Tipo. Uhum. E daí, e depois, de novo com o Lupa, que é o guitarrista de São Paulo, algumas vezes que ele me pôs pra tocar lá. Então eu tava começando a tocar. Aí eu fui embora. Uhum. E desde sempre, você, depois que você resolveu entrar na bateria de verdade, você tinha na cabeça que você queria estudar fora também? Ou porque alguém indicou? E você foi estudar com a Lília porque queria fazer o teste da Berkeley? Como é que foi? Foi. Quando eu fui pro Souza, eu fui por causa da Berkeley. Eu não sabia do Souza, assim, eu não conhecia muito. Eu Ah, só tá. sabia que essa escola tem um convênio com outra escola de fora. E eu nem sabia que era Berkeley também, não sabia nada. Eu só sabia Aham, que aham. tinha uma escola nos Estados Unidos e eu queria ir para fora estudar, sabe? Quando eu Sei. era adolescente, meu irmão fez um intercâmbio. Eu nunca fiz, e ele fez. Ele tinha o quê? Uns 14 anos, sei lá, 15. Então ele Uhum. fez ele foi para Kentucky, de todos os lugares, ele foi para lá em Kentucky, High school, né? high High school. school. Aí ele É. fez e eu nunca fiz, e eu queria muito fazer, assim, sabe? Então eu falei, eu vou fazer pela faculdade, porque é legal que Uhum. você já tá meio que sabendo o que você quer aprender e tal. É É, uma oportunidade legal. Aí eu fui é. ver aonde, tipo, o Souza, na verdade, eu nem vi que aula que tinha, que professor que tinha, não vi nada. Eu só vi, você vai para Berkeley depois, mãe, eu quero ir nessa escola. O que é Berkeley? Não tenho a menor ideia. Aí quando eu fui pro Souza, já entrei no Souza, já estava estudando, que eu fui entender o que é a Berkeley, o que legal que é e tal. Eu não tinha nem noção. Nossa. Eu só queria, É. assim, eu queria tocar bateria e eu queria estudar fora um tempo. Eram as duas Uhum. coisas que eu sabia. Aí eu sabia que o Souza dava as duas oportunidades. Não entendia, não entendi, eu nem jazz eu não curtia, eu não sabia o que era jazz. Eu meio que tudo que Uhum. aconteceu, eu fui meio que jogado, assim, sabe? Sei.
E eu falei, tá bom. E aí, Eu só falava, tá bom. você estudou com a Lilian quanto tempo? Um ano, assim, mais ou menos? Não. Foram 6 meses, eu acho. Não 6 chegou a ser meses. um ano, porque daí eu já fui embora. Foi entre o Ah, tá. Souza e a Berkeley que eu estudei com a Lilian. E você chegou a ter uma scholarship da Berkeley? Eu tive quase 50%. Não chegou a ser. Ah, que ótimo. Foi bastante, porque a Berkeley é cara pra caramba, mas não É porque é foi caro, né? tudo. É. É. Mas foi o que eu queria. Eu lembro que quando o pessoal, os professores vão pro Souza para fazer audição no Souza, né? Então, quando eu fiz minha Uhum. audição, a primeira vez que eu fiz foi só de teste. Eu ainda estava estudando, ainda ia ter um tempão, ia ter mais um ano no Souza, eu fiz de teste. Eu não ganhei nada na primeira vez que eu fiz. Aí a segunda vez foi um ano depois, que eu já estava pronta para ir. Foi agora, eu já fiz uma vez, já sei como é, vou fazer de novo e agora valendo. Aí eu lembro que eu lembro até de orar e pedir, falei, eu quero esse número. Se eu não tiver esse número, eu não vou para Berkeley. Eu quero esse número em dinheiro. Aí o e-mail que eu recebi foi o número que eu tinha pensado. Eu falei, pronto, eu tenho que ir Olha, embora. que ótimo. Maravilha. Foi Até exatamente o uma que eu dica, queria. até uma dica para o pessoal, às vezes, que está assistindo aí, ou que vai assistir, né? E que quer aplicar para uma escola fora, né? Que tem que tentar, né? Mais de uma Uhum, vez, às vezes, 2, 3 vezes, né? Até você exatamente. conseguir fazer o caminho, né? Exatamente. Às vezes eu acho que o pessoal acha que tem que ser hoje, né? Tudo tem que ser hoje. É, é. Hoje não tem como fazer nada, na verdade, atualmente. Nada pode ser hoje. Não, não, hoje não, né? Mas tem tempo, meu. Tipo assim, espera ano que vem. Vai fazer prova de bolsa, não deu certo, vai pra próxima, não é o fim do mundo. E vê o que você tem É, que melhorar, sabe? O que você é. tem que aprender pra fazer, com quem você tem que conversar, sabe? Às vezes é manter contato com a escola. E eu trabalhei na Berkeley na parte de admissions numa época, eu fiz work study lá. Então, quando eu tava Hum. lá, eu era uma tour guide e também trabalhava na parte de admission. Então, eu ficava respondendo pergunta de bolsa e tal. O pessoal ligava Ah, que ótimo. e eu atendia e ficava respondendo. E uma das coisas é essa, é tipo, manter o contato. Você vai ter, na hora da prova, tem sempre um advisor, alguém, pega o cartão, manda e-mail, sabe? Não é só aquela prova, sabe? É você manter. Porque o Uhum. pessoal quer meio que conhecer, eles estão a fim de saber o que está fazendo. E eles vão É, resolver quanto de dinheiro eles vão te dar, meu. Se você causou uma boa impressão, o play é importante, mas tem essa outra parte também da pessoa, assim, sabe? Então é. tudo isso É conta, isso que meu. isso que eu gosto de falar muito pro pessoal daqui, assim, para desmistificar um pouco essa história, né? Porque às vezes fica lá aquela instituição lá muito distante da gente, né? E você sempre aqui querendo alcançar ou ir para lá, aquela coisa toda, mas assim, eles querem ouvir a gente também, né? Querem que a gente pergunte, que a gente visite, né? Mande Uhum, e-mail, querer saber como é que é, porque é uma via de mão dupla. É bom para a gente estudar lá, mas para eles é bom ter a gente também, uhum, né? exatamente, eles querem. Ainda mais a Berkeley, tipo, pra mim, a melhor parte da Berkeley foram os alunos, assim. Pra mim, a melhor parte foi o quão diferente todo mundo era, assim. A Tipo troca, né, que assim, você teve. eu lembro eu tocando num combo, né, numa aula, e a gente tava Uhum. tocando música cubana. O pianista é de Cuba, o aluno. Então, ele me ensinando, assim, o professor, assim, ah, legal, entendeu? Tipo assim, a nossa troca não era só professor-aluno, era aluno-aluno, demais, assim, sabe? Então, eu lembro muito legal tipo, o cara de lá falando, não, é assim que faz e é por causa disso e disso. Eu falei, caraca, bom demais, assim, sabe? E mesma Que coisa com ótimo. música brasileira. Muitas vezes a gente meio que dá umas dicas, assim, e os professores, ah, É, legal. Tem uma é. troca muito grande, assim. Porque acaba que tem um percentual grande de internationals, né? Lá, Muito. né? Eu Muito tô grande. tentando. Na época que eu trabalhava lá, eu sabia todas as estatísticas. Agora eu não sei se eu lembro direito. Mas é É. bastante. E eles têm bolsa designada para tipo, para Uhum. Ásia, para África, para o Brasil, para América do Sul. Tipo, a minha bolsa foi South American Scholarship, sabe? Tipo, Ok. a bolsa que eu recebi seria para alguém de South America, não seria para alguém de Uhum. outro lugar. Então, Sim. é, E é, você foi, só uma pergunta técnica aqui para quem trabalha com viagem e intercâmbio. Você saiu daqui já você com visto de estudante ou J1? Foi de fui de estudante, né? estudante, Student Visa. Ah, ok. Aí tá, aí você chegou na Berkeley e fez o College de Drums, né? Você fez o curso de Drums.
Foi performance em drums, é. Performance in drums. E Uhum. durou quanto tempo? 2 anos? Eu demorei 2 anos e meio, porque teve uma época lá que eu fiz um double major. Eu fiz Jazz Studies também, mas só por um semestre, porque eu comecei a fazer, terminei o semestre quase morrendo, que eu não dava conta. Nossa, eu achei muito difícil fazer, porque é composição de jazz e eu toco bateria, não sou a melhor no piano, achei que eu ainda devia aprender mais Uhum, aquilo primeiro para depois, sabe? Então, foi um entendi. semestre que eu fiz várias aulas que depois eu saí do curso, assim, sabe? Então, eu tive que Uhum, fazer, eu fiz era para terminar em 2 anos, eu terminei em 2 anos e meio, porque eu fiz esse negócio aí no entendi. meio. E, e aí você curtia a cidade também? Boston, os arredores? Tinha muita Nossa, gig que você demais. fazia? É? Tirando o Gig, frio, né? tirando o frio. Pior que o frio era legal também, meu. Eu É, curtia é, ver neve quando neva. Nossa, que delícia. é boa. Depois, sim, depois é um pouquinho mais complicado, mas adorava. Boston é uma cidade muito linda. Uhum, As estações, assim, eu lembro que a gente, em frente à nossa casa tinha uma árvore, assim, sabe? Então a gente via toda a estação naquela árvore. Inverno, outono, verão, tudo, assim. Dá pra você ver certinho quando é primavera, porque você olha pra árvore e tá hum, cheio de flor, é. entendeu? É tudo muito. Quando neva, você vê aquela árvore seca, sabe? Com neve, É. é muito legal. Autumn Leaves também, né? Tem as Autumn Leaves. É, é. E Então, você Boston é morava uma em cidade República muito com a boa. galera? É. Eu Você morava morava em. com uma amiga minha. A Ah, gente, tá. uma brasileira também, a gente morava junto, depois a gente pegou mais duas, aí ficamos quatro Uhum. num outro lugar. Porque morar muito caro, né? Tipo, morar em É, Boston é muito bem caro. caro. É. Então, Ainda mais na tinha parte isso. central, né? É, lá perto da Berkeley, lá no, perto de É. Newburgh, é. E aí você, até então, você ia fazer só esse intercâmbio fora, estudar, fazer o college, depois você pensava em voltar. Ou não? Você já pensava em ficar mais tempo? Eu acho que eu pensava em voltar. Eu acho que eu não pensava, na verdade. Eu Deixava o não barco levar. sabia. Eu sabia que eu queria fazer mestrado fora, eu já sabia. Porque quando eu comecei Ah, a tá. estudar, Ah, tá. eu percebi que se eu fosse fazer mestrado no Brasil, ia ser muito acadêmico em música. Ah, ok. E aqui o mestrado, apesar de ter a parte acadêmica, ele é menos acadêmico. Porque se você faz É, muito mestrado, prático. exatamente, se o seu mestrado aqui é ligado em performance, vai ser mais ligado a isso. Não vai ser um monte de Uhum, TCC e não sei o que lá, não sei o que lá. O doutorado, uhum, sim, mas o mestrado não. Então eu falei, meu, se eu fizer um mestrado aqui, eu vou me dar muito melhor do que se eu voltar para o Brasil e fizer uhum. mestrado no Brasil. Claro, é. Então eu sabia que eu queria, se eu fosse voltar, eu queria voltar com mestrado. Eu não queria voltar sem mestrado. Ah, tá. Ótimo. Mas eu só Ótimo. tinha até aí planejado. Eu falei, eu queria tentar um mestrado aqui também, entendeu? Aham, ótimo. E aí depois de Berkeley, você escolheu a UCS por algum motivo especial? A USC, é. USC, Foi, é. foi porque o Peter Erskine dá aula na USC. O Peter Isso. Erskine, ele é o diretor de bateria, né, lá da USC. Então, Aham. quando eu tava. E meu irmão mora aqui em Los Angeles também. Então foram as duas coisas. Foram meu Ah, é? irmão morar aqui e Porque meu irmão veio estudar aqui no mesmo dia que eu fui para Boston, ele veio para Los Angeles, no mesmo dia, pegando dois aviões Olha. diferentes. Minha mãe quase Não, morreu. então seus pais tiveram aquela síndrome do ninho vazio, né? Direto, né? É, Os direto, assim, dois. nenhum ficou lá um pouquinho para. No mesmo dia, cada um foi para um lado. Então, ele já estava aqui um tempo e eu vi que a USC, o Peter dava aula lá e mais um monte de gente dá aula aqui, né? O Bob Mintzer do Yellow Jackets, o Russell Ferrante do Yellow Jackson dá aula aqui, o Alan Páscoa, sabe? Tem Sei. muita gente muito boa que dá aula aqui. Então eu vi a lista e falei, caraca, se eu conseguir o mestrado aqui vai ser bacana. Então foi o University of único lugar que eu Southern apliquei. California. É, eu não apliquei para nenhum lugar mais, só para USC. Eu falei, se eu conseguir, eu consegui, senão, Aham. Mas paciência. isso tudo você tinha o quê? 19 para 20 anos? Ou 18 anos? Não, aí eu já tinha, porque eu vim pra cá com 20, fazendo 21. 20. Eu fiz 20, eu lembro que eu cheguei aqui com 20, aí depois fiz 21 por ir nos lugares, né? Porque a idade aqui é 21. Então eu lembro que eu fiz 21 no ano que eu cheguei e Aham. eu
quer ver? 21, 22, 23. Eu tava com 24 quando eu vim para Los Angeles, acho. Uns 23, Ah, 24. Peraí, legal. 21, 22, 23, 24. É 24. Ah. Ó, entrou o Nick Narrows Music. É daí? Você Yeah, conhece ele ou não? bass player. Yeah? A great bass Bass player, player. yeah. Hi, Nick. Thanks a lot. Good. Aí, então, ó, Valerie também. Valerie Productions. Yeah, Rick. people are coming in. Ok. Aí, então, beleza. Você escolheu lá a Southern California por causa do Peter e conseguiu entrar no mestrado. Você ganhou um scholarship também? Meu, sim. Eu, aqui tem um negócio que chama Teacher Assistant, já ouviu falar disso? Quando você faz Yes, yes. mestrado. Yeah. A USC tem esse negócio também. E é demais, assim. Se você conseguir um Teacher Assistant position, ó o Fábio aí, batera. Mora Opa. aqui também, em Alô, Los Fábio. Angeles. Lá de É? Salvador, mora aqui. Uhum. Opa, valeu, Fábio. O, a USC, quando você é Teacher Assistant, o que acontece é o seguinte, você é assistente do professor, certo? No meu caso, eu Uhum. era assistente do Peter. Então, eu dava a aula o nome dele estava lá, mas ele não ia dar. Entendi. No meu caso, eu Aham. dava aula de Drum Proficiency, que era aula de bateria para não baterista, entendeu? Tipo, o Peter não vai dar Ok. aula de bateria para quem não é baterista, ele não vai dar. É. Mas ele tem Uhum. essa aula que é parte das aulas que ele dá. Então, em vez dele dar, quem dá somos nós, os professores assistentes dele, que são os alunos de mestrado e doutorado que têm essa bolsa, entendeu? Ok, E o legal ok. dessa bolsa é que você não paga a faculdade, você ganha por mês, eles te pagam pelas suas horas, e pagam até que bem, e te dão seguro-saúde, entendeu? Que ótimo. Então, Maravilha. é uma bolsa que você não paga, e a faculdade é cara, você não paga, e Uhum. Uhum. você recebe. E o legal é que, por ser o Peter, quanto você recebe como TA tem a ver com quem é o professor, entendeu? No caso, como professor Peter, a gente recebia um pouco mais que outros TAs, entendeu? Porque tem a ver Ok, com quem você é, sabe? Então, ok. então para mim foi uma benção, porque eu não apliquei para isso aqui é meio que um segredo, sei lá. Eu não apliquei, Só entre eu não nós, então. apliquei para essa bolsa, porque eu achei que eu não Aham. ia conseguir. Eu vi lá a bolsa, isso é até uma lição para Uhum. todo mundo aí. Eu lembro que eu vi e Ok. falei, eu não vou aplicar porque eu não vou conseguir. Tipo, eu vou conseguir uma bolsa dessa? E quando eu mandei os vídeos, tudo pro mestrado, o Peter ofereceu a bolsa, entendeu? Porque ele Uau. curtiu muito, ele gostou muito de mim, a gente ficou bem assim. Ele é ótimo, assim, sabe? Nossa. Que E ele ótimo. queria muito que eu fosse pra lá, então ele ofereceu essa. Então, pra mim, foi. Eu fiquei chocada e fiquei assim, meio que. Falei, nossa, você devia ter aplicado nessa. Que boba, né? Ah, Tipo, às vezes a gente não faz as coisas que a gente acha que a gente não vai conseguir e vai, meu. é. Tem que tentar. Porque tem o outro lado, né? Você vê, o Peter queria um pouco do seu swing, né? Sim, Para a escola, né? Ele queria a sua pitada brasileira pro jazz sim. lá, né? Da E ele galera. viu alguma coisa ali naqueles vídeos que eu não tava vendo, eu mesmo não vi, assim. E ele, o primeiro e-mail que ele me mandou foi muito assim, sabe? Tipo, eu nunca mais vou parar de tocar bateria depois desse e-mail, sabe? Então, pra mim É foi, mesmo. Que ótimo. mas sabe quando eu acho que pra mim sempre teve alguém que acreditava e meio que te dava esse impulso, assim, sabe? Falava, meu, você... Maravilha. Então, pra mim foi muito legal, que daí eu quis muito mais, eu quis vir mais ainda, entendeu? Então Nossa, que foi bem lindo. legal. Ele gostou mesmo, aí você virou o pupil dele, né? Assim, Falou, o legal é que não sou só eu, ele faz isso com todo aluno aham, dele que ele ah, aceita. Porque como a USC é uma faculdade grande, mas quem entra uhum, é o pessoal que ele quer que entre, entendeu? ok. Então, tipo, eu lembro quando eu tava lá, tinha o quê? Uns 8 alunos de bateria. Nunca tem muito. É diferente da Berkeley. A Berkeley é tipo 400 bateristas. A USC, a parte de jazz studies, eu lembro que, tipo, tinha 2 freshmen, 3 sophomore, 4 juniors, sabe? Não é Nossa, assim, igual. Até onde eu dou aula no EMI. No EMI tem muito mais baterista do que na USC. Porque o Peter uhum, escolhe, ele tem as vagas para aquele número de pessoas, entendeu? Então, tipo assim, eu não me senti super especial, mas eu senti parte daquele grupo que ele tá uhum, de mentor, né? Tipo assim, é uma coisa que ele. sim. É o jeito que ele lida com a escola lá. Que ótimo.
É E bem na sua legal. experiência com o Peter, aí você ficou lá, assim, lado a lado com o Peter, de TA dele lá, da University. Quanto tempo, mais ou menos, você ficou lá? Foram dois Assim, ligado? anos. Foram dois Aham, anos. O primeiro ano eu não estava de TA, eu fiquei no segundo ano, porque o primeiro ano tinha alguém, eu tinha que esperar a vaga. É porque ele ok. tem dois TAs por vez. Então, se o Uhum, cara, vamos supor que o cara faz mestrado, ele quer fazer doutorado, isso são tipo 6 anos que aquela vaga está preenchida. Então, ele só pode dar aquela vaga para uma pessoa quando abre a vaga, entendeu? Então, você tem que meio que dar sorte de ter alguém saindo para você entrar, entendeu? Então, no meu caso, eu tive que esperar um ano para a vaga abrir, para o cara uhum. formar, entendeu? E aí a troca com ele foi intensa, assim? Você aprendeu muito com ele lá, de tocar, assim, vocês dois direto? Como é que foi isso? É meio sonho Meu, isso, né, com batera, né? Ficar 2 anos assim com o Peter Erskine direto. para mim foi uma, tipo, era sempre uma aula, não só de música, mas de experiência, assim, e tal. Aham, E, e eu acho que a parte de swing mesmo, foi o que a gente é. mais trabalhou, assim, de como swingar. Eu lembro de escutar música também, ele mandava um monte de música para escutar, eu tinha que escrever sobre cada uma. Eu falei, nossa, sabe quando eu passava a noite acordada escutando e escrevendo, sabe? Escrever É, na parte de batera? não, escrevendo minha reação à música, sabe? Tipo assim, para ele Ah, era parte do processo era ele dava essas listas gigantes de música, você tinha alguns meses para escutar tudo, assim, sabe? olha só. Mas a sua Então, reação de que sentido, assim? Reação mais abstrata mesmo? Que sentimento que você qualquer tinha ali? coisa, qualquer É coisa, mesmo? mais Olha. musical, ele queria mais musical, mas podia ser, tipo, eu gostei ou eu odiei também, entendeu? Uhum. Mas era mais tipo, eu gostei porque a batera aqui faz isso, é, Ok. o baixo é batera, blá blá blá, sabe? Meio que escutando, pensando Uhum. no que tá acontecendo, não só escutando, assim. É um exercício que você, se você tem que escrever, você tem que pensar no que você tá escutando, né? Diferente de só Uhum. escutar por escutar, assim, sabe? Então foi É. meio que para fazer você pensar um pouco no que você tá escutando. Não tinha muito certo ou errado, sabe, no que você tá escrevendo, mas você tinha que escrever porque você tá pensando no que você tá escutando, entendeu? Uhum. É, ou por que que você gosta, por que que você não gosta, por que que funciona, por que que você acha que não funciona, sabe? Quem que é o batera, quem que é o guitarrista, quem que é o baixista, essas coisas tudo, assim. Uhum. É, o Legal. que Maravilha. mais que eu aprendi com o Peter? Aprendi muita coisa. Hoje eu dou aula, É. o Aham. negócio de dar aula hoje é que eu falo do Peter toda hora. Porque eu falo, o Peter me ensinou isso, aí eu falo, que eu aprendi com o Peter isso, vou te passar. O Peter uma vez disse, é o tempo inteiro, é o Peter, porque foi muita coisa, assim, sabe? É. Uhum, Não, maravilha. Então, eu queria só aproveitar um pouquinho aí da sua experiência com o Peter, assim, de tudo que você sugou dele, eu quero sugar um pouquinho do seu aí, assim, só para você me falar um uhum. pouquinho aí, o que você aprendeu com ele dos straight eights, do comping e swing, o que foi uma dica importante que ele deu para você, assim, que você sentiu que você mudou um pouco na pegada ali, assim, Eu acho que ele fala muito de. Qual que é a palavra que ele usa? Que agora eu esqueci. ah, Intentionality é a palavra que ele ah, usa. Intentional. Tudo é ok. intentional. Então ele fala da intenção que você tem quando você toca, da intenção do ride, da intenção, em vez de ficar só soltando notas, soltando link. Então, trabalhar a Uhum, intenção e trabalhar. O que a gente trabalhou também era muito só transcrever um monte de coisa. Tem uns exercícios que ele faz que é tipo cantar a última nota. Por exemplo, você tá tocando ding, 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 você canta essa nota aqui você canta ela uhum, e fica praticando. Quando você tem muita noção da onde essa nota tá, te uhum. ajuda a tocar pra frente, assim, tocar o swing onde É, tem que ser. Então, essa é uma dica boa, assim, de cantar essa última nota, a última. É... uhum. E ele me abriu o olho também de tipo, eu não sei nada. E eu acho que isso é bom a gente saber quando a gente não sabe nada. Eu falei, caraca, eu não sei nada, eu preciso estudar. Então, acho que quando você conhece alguém igual ele, assim, e estuda com ele, você sabe que você nunca vai saber tudo. Porque o cara é É. um. Então, até hoje, quando eu acho que tá bom,
eu falo, nossa, mas você lembra quando ele tocou assim? Aí eu falei, nossa, é verdade, então tem que, sabe? É, olha só, o Xavier Percussão entrou aí, falou que adora o seu som, Ana. Ah, obrigada, E meu. entrou um colega seu aí também, o Jimmy Duchovny, que é um batera americano que mora aqui em Belo Horizonte há anos. Ai, que legal. Estudou na Berkeley também e já tocou com muita gente aqui. Eu fiz a Ai, minha que primeira massa, live foi com ele. É, que massa. Vitor Barbosa também, Charles Ai, Vieira. Olha o Jimmy aí. que massa, Jimmy meu. conta um monte de história também. Estudou lá na Berkeley. Foi parar aí em BH? É, veio parar aqui em BH. Toca aí direto, com o Toninho, com um monte de gente. Ai, que massa. Meu, eu tenho que Mas, visitar aí quando eu for pra aí, meu. pois é, ué, você tem que dar um pulo aqui e tocar aí com a galera. Aí, Ou ó, o Jimmy, aí, assistir, muito né, o prazer. pessoal. Prazer. O Jimmy é um cara joia. É Legal. um americano aminerado já. Fala uai, fala sou, fala todas essas coisas. Fala tudo. Fala os Fala trem. tudo. É. Então, aí lá com o Peter, então o Peter está sempre presente na sua vida até hoje, né? Na hora que você dá aula, sempre que você vai fazer alguma Quando eu coisa, né? falo, quando eu falo qualquer coisa de jazz, meio que eu solto umas pérolas dele, assim. Porque é onde eu Bom, aprendi, né? A gente ensina o que a gente aprendeu, né? claro, é, por aí. E essa dica aí do comping aí do swing, né? É demais, né, Ana? Né? Meu, me ajudou e ajuda os meus alunos quando eu passo. Você fala, meu, tem uma dica aqui. Porque tem a ver com o ataque do baixo também, eu acho. O baixo acústico ele tem um ataque diferente, então é um pouco. Dum, 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 dum. É meio que vai. Então, quando você sabe onde tá, você cai bem em cima, assim, do. Porque o ataque Um parece pouco que é um para pouquinho frente, antes. um Eu acho que é um pouquinho antes, pouco né? antes, é tum, tum, É. tum, 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 tum. Ah, Então, quando você canta, você tá bem aí onde você tem que estar, entendeu? Aí ah, swinga pra caramba, assim. é, o segredo lá do swing, do comping, né? É, É bom demais. exatamente. E aí beleza. Então, mas você aí, quando estudou com o Peter, você já morava em LA? Ou você ficou perto da escola ali? Quando eu terminei a Berkeley, eu vim para Los Angeles, Uhum, fiquei aqui uns 2 meses, porque eu estava tentando, eu falei, eu vou aplicar pro visto de artista, né? Era a intenção. Aí, na verdade, eu já queria aplicar para a USC, porque eu lembro que eu fiz os vídeos lá de Boston, eu fiz os vídeos. uhum, É, mas quando eu vim para cá, eu falei, vou ver se eu aplico para visto de artista também, ou faço um ou outro, né? Aí eu lembro, encontrei o ok. advogado aqui, ele falou, olha, você não vai conseguir visto de artista com o que você tem. Porque o que eu tinha era recital de faculdade, era coisa que não Hum, vai te ajudar no visto de artista, naquele O1, né? Então ele falou, olha, você pode ok. tentar, mas você não vai conseguir, a gente não vai tentar por você, porque a gente não quer perder. Aí eu falei, tá bom, então eu não vou fazer, né? Não vou conseguir. E nisso eu já Aham, tinha até gravado os vídeos da USC, eu falei, então eu só vou tentar a USC. E daí, nessa época, o meu visto, o meu OPT, né, tava vencendo. uhum. Então, o que eu fiz foi, eu arranjei um emprego, eu fui trabalhar em navio, eu fiz navio por 7 meses, eu fiz 4 meses um navio, 3 meses outro navio, Ah, ok. esperando para vir para a USC. Que daí, em vez de voltar para o Brasil, sem visto, eu peguei um outro visto D1 para trabalhar em navio. Aí Aham, fiquei tocando em navio um tempo, foi bom que eu fiquei trabalhando. E daí, quando a ah, USC falou, então vem, eu terminei o navio, fui pro Brasil, fiquei tipo um mês, depois vim pra USC. Aí eu já vim com outro visto de estudante de novo. de estudante. Ah, ok. São os malabarismos que a gente tem que fazer, né? Uhum. E no navio foi uma experiência legal, assim? Deu para você estudar muito também, tocar muito? Toda noite você tocava? Foi, todo dia a gente tocava. Eu não diria estudar muito, porque eu tava aproveitando. Eu saía todo dia de manhã para passear. Eu queria Ah, conhecer ok. os países, sabe? E a gente tinha essa É. liberdade, então eu passeava o dia inteiro e voltava para tocar à noite. Minha vida era essa. E dormia, aí acordava, ia passear, voltava, tocava, dormia, acordava. Mas o legal é que tinha muita leitura, né? Porque você tá. Não tem ensaio, nunca teve ensaio no navio. Ah, Então você tem ah, que. Eles falam, por exemplo,
página 200. Aí você abre no 200, aí você toca a música. Às vezes é uma música que você nunca viu na vida, você tem que ler aquela Tem que música, entendeu? tocar. Não, que ótimo. O que pra mim foi interessante aprender desse jeito, né? Porque eu não. É. Minha primeira vez eu não sabia que era assim. Eu cheguei lá e falaram, a gente vai tocar agora meio-dia. Meu primeiro dia. Falei, como assim já vai tocar meio-dia? Eu acabei de chegar, a gente não vai ensaiar. Não, tem os livros. Eu falei, que livro que você tá falando? Aí eu, nossa, bateu um terror, assim. Aí o líder da banda lá, ele viu que eu tava meio aterrorizada, assim, ele falou, que música que você sabe? Aí eu falei, não sei, eu toco jazz, né? E ela não era jazz. Aí ele falou, vamos tocar então Little Sunflower. Eu falei, eu conheço. Aí a gente tocou uma música que eu conhecia, aí assim que a gente tocou uma que eu conhecia, eu falei, beleza, agora vamos abrir o livro, porque daí eu já tava mais calma, porque eu toquei uma música que eu sabia. Aí deu pra acalmar. Legal, cara, então, hein? Legal, ele foi ótimo, o meu primeiro líder, depois ficou ruim. Mas esse que é o E problema de você navio, fazia, meu. porque troca muito? Porque você nunca sabe se a banda vai dar certo ou não. Eles põem um monte de gente Hum, ali junto, e é todo mundo muito diferente. E tem gente que toca jazz, tem gente que não toca jazz. Então a gente tem que fazer o set de jazz e o de dance. Aí quando é o de jazz é uma droga, porque tem gente ali que não toca jazz. Quando é o de dance, às vezes também não é muito legal, porque tem gente que não toca aquilo, sabe? Mas geralmente entendi. esse dava certo. O ruim era o de jazz, meu. Quando tinha gente É, que não queria estar ali tocando. Nossa, muito nossa. ruim. E você fez rota europeia também ou só ali Caribe e tal? Fiz, o meu primeiro foi no Caribe, aí o segundo foi no Mediterrâneo, assim, aí foi, nossa, aí foi muito Maravilhoso. legal, porque a gente foi pra Grécia, fomos pra Santorini, fomos pra... Então eu saía de manhã, passeava o dia inteiro com minhas amigas do navio e voltava pra tocar, sabe? Fomos Você pra... chegou a fazer aquele Jazz Cruise? Não, né? Não, Tem um tem navio aí, né? vontade, Cruzeiro, meu. que é só de jazz, né? É, Jeff meu. Hamilton fala muito nesse cruise aí, né? Eu tenho vontade, porque aí é uma outra situação, né? A minha situação no navio era crew, morava lá embaixo, numa cabininha ruim pra caramba. Tipo assim, eu não faria de novo o que eu fiz. O que eu fiz foi bom quando eu fiz. Agora não seria uma Uhum. boa ideia. Mas É, o jeito que eles vão é diferente. Aí eles são artistas, tem um quarto legal, é, comida boa. Aí eu tenho vontade. muito bem. Diferente. E aí, a gente já está com 45 minutos. É muita pergunta que eu tenho para te fazer aqui. Ah, Então, vamos então lá. vai lá. E aí, como é que você pintou o EMI na sua vida, assim? Que você pensou em aplicar já para o EMI? Alguém te deu uma dica? Meu, Estava no final do fui seu... indicada. Ah, Não ok. apliquei. Foi total uma outra professora. Ela é uma Uhum. pessoa que eu toquei com ela algumas vezes aqui. E a gente já tinha conversado algumas vezes. E ela dá aula no EMAI. Quando ia sair o professor de bateria da parte da faculdade, né? Porque eu dou aula na parte da faculdade. Ela lembrou que eu tinha mestrado. Eles precisavam de alguém com mestrado. Porque para dar aula na faculdade tinha que ser alguém com mestrado. Com pelo menos mestrado, né? E ela me indicou. Aí me perguntaram se eu queria ir lá fazer uma entrevista. Fui, terminou a entrevista, já meio que esse vai ser o seu pagamento. Você tem que. E eu falei, tá bom. De verdade, não apliquei. É tudo muito assim, vai acontecendo, assim, sabe? É quem você Straightforward, né? conhece. Uhum. E daí eu Ué, comecei que a dar aula bom. lá. A minha entrevista foi tipo novembro, janeiro. Cheguei lá, falei, o que que eu faço? Como que eu começo? Meio que fui Janeiro de que aprendendo. ano? Janeiro de 2017. 17. Não, já tem tempo. Já fazem 3 anos que eu tô lá. Ah, que ótimo. E Uhum. a EMAI é legal, assim, tem um ambiente bom. Ela foi fundada na década de 70, né? É, faz É uma tempo que private existe. school, né? Um private college, né? É, eu gosto, meu, pra caramba. Tem bastante brasileiro que aparece lá, o que eu acho legal. Vira e mexe tem uns batera brasileiros lá que a gente vê que estão se dando bem agora, sai de lá super bem. É. E é uma escola que, assim, tem várias opções, né? Tipo, tem o bacharel, tem a parte certificate, tem o associates, Uhum. tem, tipo, tem curso de 1 ano, de 2 anos, de 4 anos, depende do que você quer. Agora tem Uhum. mestrado, começou o mestrado agora. Uhum. Então, tem várias opções. Se você quer vir ficar 1 ano, tem essa opção. A gente tem muito aluno internacional por causa disso, eu acho, porque
é um jeito de vir para Los Angeles, né, meu? É você achar uma escola. É, E o EMAI é uma opção, né? Então a é. gente tem muito aluno que vem, às vezes curte o EMAI, mas nem é tanto por causa do EMAI, é por causa da cidade, né? Porque quer vir para Los Angeles. Então isso acontece também. Mas é uma escola boa. Eu acho Aham. que os alunos, assim, têm bastante oportunidade, bastante, porque eles fazem audição na escola, fazem, tipo, vem gente fazer audição, vem gente fazer. Então é mais do que só a parte, tem a parte da carreira também, que eles meio que ajudam bastante, assim, também. Então E eu foi gosto de uma, lá. e foi um college que ele foi fundado assim mais voltado para a indústria cinematográfica, para abastecer o lado musical da indústria Eu não cinematográfica, você sei. sabe? Não? Eu acho que Uhum. não. Eu acho que o Não? EMAI. Eu não sei assim, a história do EMAI. Eu sei que existe há muito tempo. Eu sei que tinha aquele. O IGT, né? Aqueles todos. IGT não, como que chama? GIT, né? Sei lá. Hum. A Institute of Guitar Technology, essas coisas. Ah, ok. Hum. É, o, teve uma época que o EMAI era muito, muito, muito famoso, né? Nessa época acho que você está falando. E agora Uhum. continua sendo famoso, mas eu acho que agora tem muita mais escola, né? Teve uma época que o EMAI É, era a mais escola. opções, Hoje tem várias, então meio que se né? divide assim. Aqui em Los Angeles mesmo tem várias opções. Eu acho que tinha uma época que o EMAI era uma das únicas. Então mudou um pouco assim por causa disso. Uhum. Mas eu não sei por que começou. Eu acho que eu sei que a parte de bateria era o Joe Porcaro com o Ralph Humphreys É, começaram, e agora eles estão numa outra escola. Um, uhum. então tem É, toda uma história aí, né? Formou muita gente, né, o EMAI também. é. Formou muita gente importante, assim. E você, Ana, você também dá aula online, né? Você dá aula particular também, né? Tô dando agora, né? Por causa da pandemia que eu Uhum. comecei a dar aula online. Eu não dava, não. Eu Ah, não? dava. Ok. Agora eu dou. Você está gostando da experiência? Eu acho que às vezes tem dia que é muita coisa, eu acho. Eu fico meio cansada de ficar no quartinho dando aula. Porque o EMAI também tá online, então não é só as aulas particulares que estão online, é o Ah, EMAI também. Então eu dou as aulas do EMAI mais as minhas aulas que eu dou. uhum. Mas eu tô curtindo. O legal é que dá pra, né, dar aula pra gente de vários lugares do mundo, né? Isso é bacana. Isso é bom, né? Fica meio sem fronteira, né? Dá para você Fica. E é pra ampliar quem. muito, né? E é legal que é quem quer ter aula com você, né, meu? Que vai ter aula com você. Às vezes não é porque mora aqui do lado, porque como é online, pode ser de qualquer lugar. Então, se alguém te procura é porque quer ter aula com você, isso é legal. E nessas suas experiências todas aí, tanto nas gigs, nos quartetos que você participou, porque você já tocou com um monte de gente aí, né? Boa, né? E nas Uhum. escolas que você frequentou, essas coisas. A pitada brasileira, assim, influenciou muito na hora de o cara te chamar, assim? Você sentiu que ele. Porque a sua pegada no jazz vai ser diferente de uma pegada do americano, né? Mais que É, você estude jazz, né? vai ter que ter um accent, né, que a gente fala. Tem que É, ser o accent, igual a língua, né? igual falar Vai ter sempre um inglês. sotaque brasileiro, não tem jeito, Aham. português. Melhora com o tempo, mas tá ali um pouquinho, igual o jazz, vai melhorando com o tempo, mas ainda tem um pouquinho que não é. Então, eu É, acho que com o jazz, eu não, eu acho que não. não, né? Tocando jazz, eu acho que é mais pelo o que eu já estudei e o que tá saindo ali, né? Tipo, a parte musical também de, tipo, as decisões musicais. Não acho que tem muito a ver com a música brasileira. Agora tem muita gig que eu faço que é de música brasileira. Aí sim, né? Aí é por causa da parte brasileira. Tem muita cantora que eu toco que elas cantam bastante música brasileira. Ah, Mas eu ok. não acho que a parte, pelo menos pra mim, a parte de jazz, eu acho que não tem a ver com o sotaque brasileiro, assim. Eu acho que tem a ver com. Mas é pessoal, né? É uma coisa mais. Cada um toca jazz diferente, né? Todo mundo toca diferente. Uhum. Mas eu não acho que é porque eu sou brasileira, é porque eu sou a Ana, então eu toco desse jeito. É, Mas a parte de música brasileira, sim, com certeza. Ó, Renata. Oi, ótimo. Renata. O pessoal está entrando aí. E você tocou com a Thalma Freitas, né? Catina de Luna, brasileira, né? Bob É, Shepard, um monte de então, gente aí, né? é, João então Donato. a Thalma, ela
ela mora aqui agora. Ela estava morando no Brasil um tempo agora, voltou. Então, quando ela chegou, uma outra cantora apresentou a gente, né? E daí eu fiz alguns shows com ela. E aí a Uhum. gente, quando o João Donato veio aqui, ela pôs a gente no estúdio para gravar. Não sei o que aconteceu das gravações. Mas então ela foi uma pessoa que chegou aqui e os brasileiros meio que se, né, conectam, né? Ela tá Aglutina, né? É. Foi meio que assim, foi meio que, você conhece essa, conhece essa, já você deve conhecer essa. E a Catina, a mesma coisa. A Catina, na verdade, ela é de Campinas e Uhum. ela tem um projeto chamado The Brazilian Project, que teve uma época que eles foram nomeados ao Grammy, né? Tava rolando bastante. E o marido Uhum. dela, o Otmar Ruiz, que é um pianista É, demais, assim, venezuelano, sensacional, toca venezuelano, demais, né? tava em turnê com o Simon Phillips agora. Ele Aham. foi um professor da USC, então ele me conheceu porque ele me viu tocar recitais Ah, na USC. Então tem esse negócio também, você nunca sabe quem tá te assistindo, até num recital, assim, você não sabe quem tá olhando. E pode ser um ele me viu producer tocar, ali, né? e a gente começou a ter contato lá na USC. Eu nunca cheguei a Uhum. ter aula com ele, mas ele me via e via eu tocar lá e sabia que eu era brasileira e tal. Aí ele teve uma gig no LACMA e eu tinha acabado de formar e ele me chamou para fazer. E as músicas dele são bem difíceis. Eu lembro que eu fiquei meses, durante meses, todo dia eu tocava o álbum dele. Todo dia eu acordava, Quebradeiro total, né? uma hora era para tocar o álbum. E daí eu podia fazer o que quisesse. Então, fazer todo dia eu tocava todas aquelas músicas, sabe? Então, quando foi a gig, eu tava tranquila, mas era difícil pra caramba, assim, se eu não tivesse feito aquilo, eu não ia ter conseguido. Porque onde eu tava, assim, na minha parte técnica. É, Mas eu fiz aquilo, de todo dia eu tocava todas as músicas do álbum. Aí, o que eu ia falar do Otimaro? Então, eu lembro essa gig do Lachman, depois eu fui descobrir, ele tinha acabado de chegar de turnê, eu não sabia de onde que ele tinha vindo, né? Ele tinha vindo de tocar com o Billy Cobham, ele tava em turnê com o Billy Cobham, aí ele chegou e teve a gig do Lachman que tava eu tocando, eu falei, caraca, ele sabe onde tocar de lá pra eu tocar na banda dele. Então e por causa dele eu conheci a Catina, então é meio que assim, né, meu? Você vai conhecendo. connections, né? Uhum. E aí você tem um grupo também, o Amy Ana, né? Com a pianista, né? A Amy Borman, né? A Que foi Amy ia indicada lá aparecer pro, aí se pro, pro, desse. pro DC Jazz Tree, né? A Amy, ela é Arrebentaram lá lá, de né? Washington. A Amy mora em Ah, Washington e ela organiza um festival lá, que chama Washington Women in Jazz. E ela morou um hum, tempo aqui em Los Angeles. Nessa época ela morou aqui, a gente trabalhou muito junto. E quando ela foi embora, a gente falou, meu, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode acabar, né? Tipo, você vai embora e eu é, fico aqui e acabou. Aí, antes dela ir ah, embora, a gente gravou um álbum e continuamos, assim, meio que à distância, assim. Aí a gente aplicou para esse Washington Jazz Pre, também achando que nem dá em nada. Eu lembro que ela mandou aplicar, eu falei, vou ter que gastar, tipo, 50 conto para aplicar para isso, para quê? E daí rolou, meu, e fomos finalistas. Eu falei, meu, eu não posso mais ficar nessa de não querer fazer as coisas. tem que tentar, né? Tem que tentar. Aí a gente foi, e o legal é que daí a gente tocou, a gente não ganhou, mas como a gente é finalista, foram só 3 bandas finalistas, a gente é contratado para trocar em Tribeca, né? Aí foi cancelado por causa do. Mas a gente É, vai para Nova York agora, tá em abril do ano que vem. Foi marcado para abril do ano que vem. Ou fevereiro. Não, que dia que que tá? ótimo. Algum horário do ano que vem. Eu sei que eu tenho uma coisa na minha agenda ano que vem, é isso. É Tocar lá o em Nova York. Tribeca Jazz Festival, é assim, não? Chama Não, Tribeca, Performing Arts Center. é, Ah, chama The Next Faces uhum. of Jazz lá. Ah, Então, é mas bom que dá tempo de estudar, né? Porque ano que vem só. é, e, Ana, rapidinho aqui, ainda tem mais. Nós só estamos nos últimos 4 minutos. Quero que você fale um pouquinho do drum camp lá do Sul né, também, né? Mas antes, eu só te perguntar assim, você também, como é que você está aí nessas questões sociais e raciais dos Estados Unidos? Você também se posiciona um pouco aí, né? Nessas Sim, questões, né? Como é que- sim, não muito, assim. Eu acho que eu tenho que me posicionar mais, assim. Eu sou meio. Uhum. Mas quando eu vejo alguma coisa que eu quero dividir, se eu dou um share, essas coisas, eu fui em alguns protestos, sabe, essas que tava rolando. Sei. É, Uhum. e conversas, né? Muitas conversas. Assim, a gente chegou, teve uma época que a gente estava conversando muito sobre isso.
E tava rolando demais, assim, com amigos, vários tipos de amigos, né? Várias etnicidades, várias. é, Uhum. Então, e eu acho que é uma época que tem que se posicionar mesmo, assim, sabe? Eu lembro quando começou essa coisa, eu tava meio que no meio do muro, assim, tipo, não de, eu, tipo, concordando com o movimento, mas também Uhum. falando, ah, não, mas se a pessoa não quiser falar nada, tudo bem. E agora não, eu Uhum. acho que tem que, se você concorda, você tem que falar alguma coisa. Eu meio que mudei, assim, não que eu acho que você tem que falar, senão você tá errado, mas eu acho que se você Uhum. concorda, então por que que você não fala, entendeu? Tipo Certo. assim, então, quando tem essas conversas, eu acho que tem um lugar para se posicionar, senão nunca vai mudar, né? E no que a gente pode fazer também, fazer, assim, tem muita coisa que dá para fazer. É, com E certeza. abrir oportunidade para Uhum. conversa, assim, não ficar achando que é tabu, não ficar correndo, coisa que talvez eu faria antes. É falar, ah, então tá bom, então vamos falar sobre outra coisa. Não, Uhum. É, não mais, entendeu? é. Enfrentar, né, e falar peito aberto, né? É, tá na hora de conversar sobre essas coisas todas. Então vamos conversar. Mesmo se for meio difícil, assim, por que que a gente discorda? Por que que a gente concorda? E o que que Uhum. dá para mudar, assim, no que a gente faz? Com relação à Uhum. música, muita coisa tem a ver com, às vezes você vê os grupos, né, de pessoas separadas, diferentes, assim. Então, como que faz para Uhum. juntar? Entendeu? As panelinhas, né? As panelinhas todas, né? Uhum. E É. reconhecer também, né? Reconhecer como pessoa branca, apesar de eu não ser branca, quando alguém olha para Aham. mim aqui, eu sou branca, entendeu? Apesar de eu É. não, de eu ser latina. Então, como Uhum. pessoa branca, reconhecer que até a música que eu toco aqui não vem dos escravos, vem do pessoal, o blues, toda aquela coisa, É, vem dessa cultura, não vem da cultura tá todo mundo feliz, alegre, branco, não, reconhecer que vem de lá. É tudo é, parte é tudo entretenimento do black entertainment que a gente usa. exatamente. E vem Ah, tudo lá de trás. A gente está fazendo uma série de lives que nós estamos contando a história do shuffle, lá no Blues Beat BH, que é o perfil. E o Rafael Caniello, que é um batera daqui, ele está contando a história do shuffle e eu estou entrevistando ele. Na primeira parte ele contou isso tudo, do começo, né, das lavouras, dos negros e do ritmo do shuffle. Agora nós estamos acabando, ainda vai cortar. Eu queria te agradecer muito, infelizmente já está acabando. Foi ótimo falar com você. tá certo, meu. Obrigada, hein? Tudo de bom pra vocês aí. Beleza, obrigadão. Acabou que a gente não falou do Drum Camp. Tudo bem, Se depois você quiser ir procura lá. falando, tá bom. Obrigado, viu, Ana? Grande beijo para você. Falou. Falou.